regra da proibição do incesto. Esse é o ponto que a gente vai começar a entender, para entender o complexo de Édipo e também para entender o fenômeno da psicopatia, né? É muito comum falar, fulano é psicopata, Brasília só tem psicopata. Enfim, a gente vai entender um pouquinho o que é um psicopata hoje aqui. Então, vamos lá. A Rafaela está chegando, seja bem-vinda. Hoje nós vamos entender um pouco da regra da proibição do incesto na obra. Na verdade, eu vou só citar o Totem e Tabu. Eu estava falando aqui que nas obras Moisés e o Monoteísmo, Totem e Tabu e O Futuro de uma Ilusão, o Freud não usou as melhores fontes, né? Por exemplo, existe uma fonte muito melhor do que a dele, que é Sobre as Origens da Família, da Propriedade e do Estado, do Engels. Alguém já ouviu falar nessa obra? Sobre as origens da família, da propriedade e do Estado, do Engels, aquele parceiro amigo do Marx? Então, eu vou falar muito mais sobre os laços de parentesco do Levi-Strauss, né? Os vínculos de parentesco do Levi-Strauss e sobre as origens da família, do Estado e da propriedade do Engels, para entender, na verdade, o Totem e Tabu e a regra da proibição do incesto e o complexo de Édipo. Então, eu já faço. Por isso que eu acho que eu me tornei junguiano de carteirinha, porque eu não faço uma leitura muito focada do autor, né? Assim, eu me permito sair do autor, porque, de repente, o sujeito lê uma obra dessas de Freud, que não tem umas fontes muito fidedignas, aí vai fazer uma conferência com o antropólogo, ele acaba com o sujeito, né? Ele fala assim, mas Freud, o que ele citou lá não tem documentação científica que sustente, que é o que o Alex de vez em quando levanta aqui para nós, mas é a questão, né? E a questão. Então, eu já estou acabando logo com a questão. No início, quando você pega o Totem e Tabu e a obra do Engels, As Origens da Família, do Estado da Propriedade, e quando você pega os textos sagrados antigos, e eu, sinceramente, eu prefiro trabalhar mais com os textos sagrados antigos, o que você vai encontrar? Que a regra da proibição do incesto ela foi estabelecida como lei e como norma há 6.000 anos atrás. No meio psicanalítico, como os psicanalistas em geral só leem Freud e os seguidores de Freud, eles colocam isso como uma descoberta do Freud. Não, não foi descoberta de Freud. Isso está em todos os textos sagrados, está na Bíblia Sagrada, em diversos momentos da Bíblia Sagrada, está no Código de Hammurabi, que vocês ouviram falar, com certeza, no segundo grau, e o Código do Hammurabi, que a gente ouve falar, é só da pena de talião, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, mas não é. Na verdade, o Código de Hammurabi é quando surge a legislação da regra da proibição do incesto na história da humanidade, que está datado de mais ou menos 6.000 anos. Então, o que acontecia antes da regra da proibição do incesto? É isso que... Aí eu vou voltar ao Freud, que é isso que Freud vai citar no Totem e Tabu, para fundamentar a sua teoria. Não havia essa regra. Então, não tinha nenhuma conotação de pecado, culpa ou interdição de relações sexuais dentro da mesma família, não é? Não havia isso. Então, o que terminava acontecendo é que os homens mais velhos terminavam tendo um número muito grande de mulheres em detrimento dos homens mais jovens. Isso ocorre hoje ainda em algumas tribos da África, como, por exemplo, em Botsuana, na África do Sul, na Guiné-Bissau. Onde tem tribos ainda, você vai encontrar um homem de 70 anos casado com 4, 5, 6 mulheres. E são mulheres intergeracionais. Tem desde a primeira mulher que ele escolheu lá, que é a mulher que manda em tudo, aí vai tendo de 60, de 50, de 40, de 30, enfim. A gente vai encontrar essa questão aí da poligamia ainda muito forte na Bíblia, quando se
se fala das 1000 mulheres de Salomão, era 300 esposas, 700 concubinas, das 42 esposas de Davi. Vocês já pensaram no negócio desse, né? 42, só esposas, fora as amantes e as concubinas. Então, Freud vai dizer que a falta de uma norma intrafamiliar gerava o quê? O desequilíbrio entre o número de homens e de mulheres em termos de relações sexuais. Então, você tinha muito mais homens do que mulheres disponíveis, porque poucos homens detinham a posse de muitas mulheres. Isso vai aparecer em todas essas obras antropológicas que eu citei, né? Como a obra do Engels, como a obra do Levi-Strauss, como a própria obra do Freud. E aí o que acontece? Isso gerava guerras entre famílias, entre tribos e entre pais e filhos masculinos pela posse de mulheres. Ainda vai aparecer na Bíblia alguns desses conflitos. Você lembra de algum conflito desse lá na Bíblia, Bertone? Da questão do incesto, de alguém que quebrou o incesto e gerou uma tragédia familiar? O filho de Davi, né? Com a Tamar. Não estou ouvindo você. Será que eu estou sem som? Deixa eu ver aqui. O filho de Davi com Tamar, com a irmã Tamar. A gente não está. Vocês estão ouvindo, Bertone? Não? Vocês estão ouvindo e eu não, né? O que está vendo comigo aqui? Eu estou ouvindo ele bem. Eu hoje não. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu estou sem som. Eu estou sem som aqui. Engraçado. Mas vocês estão me ouvindo, não estão? Sim, estou ouvindo. Meu som está muito baixo. E está no volume total aqui. Eu não quero sair, porque se eu sair, eu não sei como voltar. Isso aqui, quem prepara tudo é a Camila. Bom, então você vai ter lá, eu tenho certeza que o Bertone falou na questão do Absalão, não foi? Do Absalão que ele falou aí, né? Aparece lá. Mas também você vai encontrar, foi do Absalão que o Bertone falou, né? Mas vai aparecer, por exemplo, aí. Mas vai aparecer, por exemplo. Hoje eu vou ficar aqui em dívida, porque não sei o que aconteceu. Eu não quero reiniciar aqui. Peraí. Mas tem uma setinha. Está me ouvindo, mestre? Está ouvindo, mestre? Está ouvindo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ó, tem uma setinha do lado do microfoninho, do ícone do microfoninho. Uma setinha? Do lado do ícone do mudo, do microfoninho. Aí você consegue selecionar... Do lado do ícone do microfone. Do microfone. Peraí, aqui tem o microfone. Vê se tem aí. Não, mas não tem a seta, não. Aqui não, o Zoom está tudo ok. Está tudo ok. Eu já abri até aqui a configuração, né? O volume do computador tá alto? Tá. Então só não está me ouvindo. O senhor não está me ouvindo? É que eu estou falando bem alto. Está baixo para ele. Eu estou ouvindo, mas tudo bem. Deixa eu ver se não está aqui algum problema aqui. Agora eu descobri o que é. Quando eu sou bom. Um dia eu aprendo esse negócio. Um dia você aprende, lá dizia o Pedro Bial, né? Um dia eu aprendo. Agora, então, pode falar. O Bertone, eu tenho certeza que ele falou lá, mas você vai encontrar lá, por exemplo, o cara que pega a própria nora, né, e transa com ela, enfim. Isso acontecia frequentemente, não tinha problema nenhum.
Havia a lei do levirato, que era se o cunhado, o camarada casava, o irmão casava, o camarada tinha 2 irmãos ou 3 irmãos, né? E aí ele casava, o mais velho casava. Se ele morresse antes de gerar filhos, a viúva era obrigada a o cunhado solteiro era obrigado a casar com a viúva para gerar um filho nela. Depois podia se divorciar. Era chamada lei do levirato, né? Era um casamento obrigatório para gerar filhos. Então, você vai ver então que o que eu estou tentando dizer para vocês é que não é difícil comprovar que esta lei da proibição do incesto foi imposta em um determinado momento da história da sociedade. A prova disso, e aí eu vou trazer dados aqui muito interessantes, é que no estado de São Paulo são denunciados todos os anos pelo menos 2.000 casos de quebra da regra da proibição do incesto. Mais ou menos 1.000 aqui na cidade de São Paulo. Então, mesmo com toda a sanção, que é um crime inafiançável, o pai vai preso e pega um crime hediondo, inafiançável, ele vai ficar pelo menos 10 anos na cadeia. Você tem um número elevado. E, pasmem, eu estive 10 vezes no Macapá, eu trabalhei com o Quilombo do Mel da Pedreira, no Macapá, desenvolvi um projeto de desenvolvimento sustentável no Macapá. No Quilombo, não, porque eles seguem a tradição africana milenar, né? Eles são descendentes dos africanos, estão lá no meio da floresta. Mas no Macapá, quebrar a regra da proibição do incesto é a norma, não é respeitar. Então, eu vou usar uma expressão que eu ouvi, eu já dei conferência lá no Conselho Tutelar, eu não sou ligado a partido político nenhum, mas eu fui convidado 2 vezes pelo senador Randolph, que tem um projeto que não anda lá na Câmara dos Deputados, porque senão vai pegar muito deputado sobre a pedofilia, que vai pegar exatamente as crianças do Macapá, do Amazonas e da Ribeirinho, enfim. Eles, me perdoem, eu vou usar uma expressão aqui forte, não é? E vou colocar para vocês entenderem de que Freud não estava errado quando ele diz que essa regra surgiu há 6.000 anos e ela foi imposta. Eu fico até meio sem jeito para falar, porque o pai fala assim, eu plantei a bananeira, eu criei a bananeira e o primeiro cacho da bananeira é meu. Então, assim, eles não têm... o próprio pai que deflora a filha, depois troca a filha por comida no navio. Isso é feio. Isto eu vi com 18 anos e vi com 60 anos a céu aberto. Durante o dia, o pai traz a filha de barco, porque ele próprio já abusou da filha. E lá não é considerado abuso. Então, a conivência do Estado, da igreja, da polícia, de todo mundo, ninguém fala nisso. É uma coisa normal. Então, aqui no Brasil, você pega o Macapá e pega todo o interior do Pará é assim, a Ilha do Marajó é assim, o interior do Amazonas é assim, e alguns lugares do sertão ainda é assim. O sertão pega, especialmente ali no Agreste, que vai do norte. Isso, Abraão e Sara. Aê! Abraão e Sara. Mas eu acho que eu resolvi a questão aqui. Será que não? Acho que eu resolvi. Não, não resolvi. Abraão e Sara, filhos do mesmo pai. Abraão e Sara, filhos do mesmo pai. Né? Que é muito legal isso daí. Então, você vai vendo. Bom, e aí a discussão toda, o que acontece? Esta regra é imposta, não é? E aí o que vai acontecer? Freud vai dizer que a imposição da regra da proibição do incesto vai gerar a pacificação dentro da tribo. Por quê? Porque agora vai ter uma circulação natural de mulheres. E aí o grande problema, que era o problema do desequilíbrio que havia entre homens e mulheres,
desequilíbrio sexual, ele é resolvido e as mulheres jovens elas podem circular e ficam disponíveis para casar com homens jovens também, já que era muito mais difícil, né? E ele chama desse conflito de um conflito fratricida, que é entre irmãos. E havia também, também isso é citado pelo Engels, e isso é citado. Eu prometo para vocês que na próxima aula eu vou saber mexer nisso. Que coisa horrível. Também é citado pelo Engels e também é citado pelo Lévi-Strauss, pelo Roland Barthes, por todos os grandes antropólogos do passado, né? Então, tem essa situação aí muito interessante. E o que o Freud vai... Bom, qual é a diferença que vai ter, então, entre Freud e Jung quanto à regra da proibição do incesto? É que Freud vai sustentar que esta regra, né? Esta regra, ela foi imposta. Ela nasce da imposição da sociedade. E no que ele se baseia? Ele se baseia exatamente naqueles relatos religiosos do mundo antigo, especialmente da Torá, que é onde Moisés determina na Torá que onde um sujeito comete o incesto ou uma mulher comete o incesto, ele seja levado para fora da cidade e seja apedrejado, e sobre ele faça-se um montão de pedra, tipo uma montanha de pedra mesmo, porque toda a cidade vai lá, apedreja e coloca lá o nome do sujeito e dizendo que ele é um incestuoso. Então, e aí toda a teoria de Freud sobre a repressão repousa sobre a construção da regra da proibição do incesto, que para ele para todos os psicanalistas, a regra da proibição do incesto é considerada na psicanálise como a mãe de todas as regras, todas. Então, todas as regras terão a sua origem na regra da proibição do incesto. Como eu não estou ouvindo vocês, se quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer pelo chat, né? Que aí eu vou ler, enfim. Alguma pergunta até aí? Oi, mestre, está me ouvindo? Qual é a diferença de Jung? Jung diz que, na verdade, a regra da proibição do incesto surge a partir do amadurecimento da psique coletiva. Então, enquanto Freud vincula a repressão, Jung diz não, a humanidade está se desenvolvendo como espécie humana e aí ela descobre que determinadas coisas são danosas e ela estabelece limites, não é? Só para vocês terem uma ideia, o incesto foi tipificado como crime já no Código de Hammurabi, há 6.000 anos atrás. Mas o estupro, por exemplo, até o final do século XIX, ele não era tipificado como crime. E só há 30 anos atrás é que passou a ser crime hediondo e inafiançável. Então, por exemplo, no Brasil não tinha o crime do estupro até mais ou menos 1930, 1940. É por isso que tinha o crime familiar da honra. Uma menina era estuprada, quem é que fazia a justiça? A família, porque não tinha isso previsto em lei. E por isso que eu não estou justificando o estupro, porque o estupro é um crime hediondo, inafiançável, devia ser punido com muito rigor. Mas eu estou tentando fazer vocês entenderem como essas questões elas não são passadas, elas são atuais. Por quê? O Brasil hoje tem, em média, 60.000 estupros por ano. Uma das razões desse número assustador e abominável é porque só recentemente se legislou para valer sobre isso. Então, vamos dizer assim, aí você pergunta assim, quem é que tem razão, Freud ou Jung? A lei nasce da repressão ou do amadurecimento? Eu diria
que as duas posições estão corretas e não uma isolada da outra. Porque só o amadurecimento sem a repressão não funciona. Por que ainda tem a regra? Por que a regra da proibição do incesto ela é mais respeitada aqui do que no Macapá? Porque lá não tem a sanção legal com o mesmo rigor que tem aqui. Então, esse é o problema que a gente vai ter lá. Aqui você tem um rigor imenso e lá você não vai ter esse rigor imenso. Esse número avassalador é por conta do silêncio. A minha orientadora, a Denise Ramos, ela trabalha como voluntária do Hospital Pérola Baiton, e a questão que ela coloca, e que todos os que trabalham com a violência contra a mulher colocam, é que para cada mulher que denuncia, 2 silenciam. Então, na verdade, a gente pode pelo menos dobrar esse número de 60 mil. Ele é muito maior, muito mais cruel, muito mais assustador. Então, há uma certa ingenuidade do Jung em achar que só o amadurecimento psíquico, não é, vai resolver o problema do incesto ou do estupro. E há um certo exagero do Freud em achar que só a lei vai resolver isso. Na verdade, parece que precisa das duas coisas, não é? A lei, para exigir e punir com rigor. Então, vamos lá. Se a gente fizer só a leitura junguiana, fica aquela coisa da gente tentar justificar o estuprador, não é? Que é o que a sociedade faz muitas vezes, não é? E até vitimizar a mulher que já foi estuprada, que vai encontrar N razões para ele. Eu penso que a posição do Freud ela é mais coerente com a sociedade que a gente vive, que ela precisa não só da lei, mas que essa lei seja expressa, clara e objetiva, mas, ao mesmo tempo, ela seja cumprida. É isso mesmo, Alex. Faz sentido porque o processo de amadurecimento da humanidade não é homogêneo para todos os indivíduos. Eu concordo em gênero, número e grau. Bom, e aí, o que seria, então, o complexo de Édipo, né? Agora fica fácil entender. Fica fácil entender. Vamos pensar no mito de Édipo. O que é um mito na realidade? No século, o mito, para quem estava vivendo na idade do mito, na época de ouro do mito, o mito era uma coisa real. Eu sou fascinado pela literatura sagrada do mundo antigo e filosófica, que, por exemplo, eles acreditavam que Zeus existia, eles acreditavam que a Fênix existia mesmo, que ela era real, verdadeira, maravilhosa, voava, aquela coisa toda. Então, para eles lá, o Édipo existia. Aí, no século XIX, com o aparecimento da ciência moderna, do Comte, do cientificismo, mito passa a virar uma coisa mentirosa, falsa. Mas depois, quem faz uma releitura do mito a partir de uma base psicológica começa com Freud, que faz só do Édipo e abandona. Depois é feita por Mircea Eliade. Eu tenho toda a obra dele aqui, do Mircea Eliade. E Mircea Eliade, que resgata o mito como uma verdade psicológica, influencia Jung. E aí Jung, que viveu
todo aquele momento lá do liberalismo teológico, da teologia da morte de Deus, aquela coisa toda que vocês sabem, não é? Que vocês conhecem. Então, você vai ver o quê? Jung ele faz um contraponto à ideia de que o mito é uma inverdade, uma mentira, e até hoje isso é ensinado na psicologia, tá? E está errado. Por quê? O mito hoje, eu digo hoje desde a releitura que foi feita pelo Mircea Eliade, depois pelo Jung e depois pelo seguidor do Jung, que é Joseph Campbell, né? Tem no YouTube o vídeo, a imagem mítica, com toda a obra do Campbell, são 7 horas de duração, é importante ver pelo menos 30 primeiros minutos. O mito é o quê? É uma forma de transmitir uma sabedoria e uma verdade, pelo menos de conteúdo psicológico. Então, o mito da verdade é algo muito psicológico. Ele não é uma mentira, assim como também não é uma verdade no sentido concreto, mas é uma verdade psicológica. Deixa eu ver aqui. Porque esses conceitos eles são muito abstrato, né? Isso, o Heródoto, né, escreve sua obra, o Bertone colocou aqui, interpretando os acontecimentos históricos a partir dos mitos. Mas todos faziam isso. Nenhum deles, até o advento do Renascimento, até 1500, por aí, o mito era algo que era verdadeiro. Então, não havia distinção entre o céu e a terra, né? A fantasia, a realidade. As pessoas... Bom, isso é muito interessante. Quando eu dou uma aula dessa, eu tenho que falar, por exemplo, da minha vivência com índio, com quilombola, porque eu vivi um tempo, 80 dias com os terenas e 80 dias com os quilombolas. Os terenas do Pantanal, a aldeia do Bananal e a aldeia do Limão, e 80 dias com os quilombolas. Os quilombolas, eles acreditam aquilo que eles falam, por exemplo, eu vou falar aqui o mito quilombola que eu interpretei lá no Trauma Transgeracional. Eles dizem que quando eles saíram, primeira viagem que eu fui lá, eles falaram, doutor, quando a gente saiu da África, e eles falam nós viemos no navio negreiro, nós sofremos, nós apanhamos, uma cabeça de fogo nos acompanhou, e ela nos acompanha até hoje. Na segunda viagem, eles falam, olha, não é só uma cabeça de fogo, é um homem de fogo. Na terceira viagem, que eles já têm confiança em mim, eles falam, é um homem de fogo que queima o corpo inteiro, arranca a cabeça e joga a cabeça, e a cabeça circula todo o perímetro do quilombo, depois volta e põe a cabeça no lugar. Bom, dentre outras coisas, você tem ali, no mito quilombola, a mutilação da alma negra. Por quê? Que é um mito que está pegando fogo e um mito que arranca a cabeça. Que é o que eles viveram na escravidão. É onde está condensado o trauma transgeracional dos quilombolas da foz do Rio Amazonas. É nesse mito da cabeça de fogo, como eles chamam. Mas só que eles falam assim, doutor, o senhor não acredita, mas eu fui queimado pela cabeça de fogo. E vários foram queimados. E aí fica complicado. E aí não, calma. Eu espero que ele não me queime, né? Eu espero que, se ele aparecer por aqui, que me preserve. Por quê? Porque para eles é tão real, é tão físico, é tão concreto. Por quê? Porque eles ainda não fizeram todo esse processo que nós aqui achamos que já fazemos, né? Bom, alguém escreveu aqui que
É como o livro de Gênesis, que penso que até o capítulo 11 de Gênesis é uma linguagem mítica, não que aquilo seja mentira, mas que está relatando eventos transcendentes cujos conceitos podem ser aprendidos por qualquer ser humano. É claro que se você... Algumas correntes teológicas vão interpretar o texto sagrado como literal, né? Mas quando você interpreta como literal, também você mata o sentido psicológico do texto, porque para ele ser... na verdade, o que a gente pode dizer é que aquela história traz alguma coisa verdadeira que aconteceu nas origens, ou muitas coisas verdadeiras que aconteceram nas origens. Também fazer como os liberalistas fazem, e os cientificistas fazem, dizer, mas ali não tem nenhuma verdade, é tudo fantasia. Também não faz sentido. Não é? Por quê? Porque nós precisamos desses mitos fundantes. Até porque, sem esse mito fundante, como é que a gente fica? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos tirar Deus como criador de tudo. E aí, como é que fica a coisa? Para nós, ocidental, é uma coisa insuportável. Nós não vamos suportar a ideia de que não tem uma causa. Tomás de Aquino e tal, mas eu quero voltar para o Édipo. E aí o Édipo é o quê? É uma narrativa que tem um conteúdo psicológico relacionado com a vivência coletiva e individual da regra da proibição do incesto. E aí o que Freud vai dizer? Que cada criança terá que internalizar a regra da proibição do incesto para se tornar humana. Para ele, não bastava nascer humano. Tinha que internalizar a regra da proibição do incesto para se constituir como humano. Sim, quem está escrevendo aqui, que entende que é uma narrativa com propósito de ensino teológico, a partir das cosmogonias antigas. Realmente não tem propósito científico. Era a forma como eles compreendiam, como eles entendiam. É o Alex, tá? Obrigado, Alex. Mas então, eu não queria entrar muito na discussão teológica, porque é pantanoso para mim, né? Embora eu seja formado em teologia também, tenha doutorado em ciências sociais da religião, mas é pantanoso para mim, eu não queria entrar. Eu queria ficar muito mais com a definição do Mircea Eliade, do Jung, e, modernamente, quem mais estuda o mito hoje é Jean-Pierre Vernant. Tem uma obra magnífica publicada aí recentemente, está na Amazon, Entre o Mito e a Política. Eu sou apaixonado por esse tema, que ele ajuda a gente a compreender a psique. Então, no complexo do Édipo, você tem o quê? O drama do ser humano diante da necessidade de internalizar a regra da proibição do incesto. E aí, para mim, para eu, que não sou freudiano, esta proposta faz total sentido. Porque se o sujeito não internaliza esta regra, vamos lá. Primeiro derruba o mito, aí o mito, aqui no caso, a palavra mito é como inverdade mesmo, que eu vou usar. Por exemplo, qual é a grande... Algumas tradições cristãs, mesmo protestantes, acreditam que a regra da proibição do incesto é uma regra divina que está escrita no coração humano. Isso é fantasia. Essa regra não está escrita em lugar nenhum. Ela tem que ser escrita, afirmada, e tem que ter uma punição severa para quem quebra. O Freud estava certo nisso. Bom, então cada menino, cada menina terá que viver, de alguma forma, esse encantamento pela figura materna ou paterna, e a gente observa isso nos meninos e nas meninas mesmo, e eles terão que internalizar essa proibição. Daí, né, daí, a internalização desta proibição ser responsável por aquilo que Freud vai chamar de normalidade.
O desfecho do Édipo é trágico por quê? Porque o Édipo, ele inconscientemente, ele viola essa regra. Vocês lembram disso, né? Ele termina casando com a sua mãe, a Jocasta, depois de matar o seu pai, sem saber que era seu pai. E qual é a punição do Édipo? Furar os olhos. Furar os olhos. Que para Freud, simbolicamente, a imagem do Édipo com os olhos furados representa o adoecimento psíquico daquele que não respeita a regra da proibição do incesto. Bom, e o que acontece se alguém não internaliza essa regra? Classicamente, né, a melhor definição, a melhor compreensão que se tem da psicopatia é exatamente... Não, Alex, o sujeito que não internaliza, ele não tem culpa nenhuma. Nenhuma. A falta da internalização da regra da proibição do incesto é responsável pela geração e a criação do psicopata. Como ele não passou pela internalização da regra mater, ele não internaliza mais nenhuma. Então, o psicopata, ele desconhece os limites estabelecidos pelas fronteiras das relações humanas, o que pode e o que não pode. Bom, existem várias obras sobre psicopatia, né? Tem a Psicopatologia Clínica do Kurt Schneider, uma boa obra, mas tem uma maravilhosa que é Os Homens Maus Fazem o que os bons sonham. Esta é a melhor e a mais atual, é recente. Os maus fazem o que os bons sonham. Que ali você tem uma caracterização da psicopatia em todas as áreas da vida. Bom, eu não internalizei a regra, então eu não tenho limite. Eu não vou internalizar regra nenhuma. Aí a grande discussão que vai ter é: e como isso acontece? Alguém é responsável por isso? Ninguém sabe. Sim, eu queria me focar hoje, Alex, só na psicopatia, porque se a gente colocar psicose mais alguma coisa, a gente não vai aprofundar muito. Né? Eu acho que fica muito denso. Mas, assim, qual é a característica do psicopata? A característica do psicopata é que ele não respeita nenhuma lei. A lei não está para ser cumprida, está para ser quebrada, desrespeitada. Existem 16 tipos diferentes de psicopatas. Curiosamente, a maioria dos psicopatas não são criminosos. Eles são muito bem adaptados, socialmente adaptados e vivem de uma forma bem adaptada. Quando ele se torna criminoso, aí é quando se torna criminoso, porque a maioria nasce, vive e morre psicopata, driblando todas as regras, vira um monte de coisa e vive na sociedade, né? E nunca é descoberto. Mas quando ele se torna criminoso, o crime tem que ter umas características próprias da psicopatia, porque eu vou colocar aqui. Primeiro, psicopata não cumpre regra, nem obedece limites e não respeita o outro. Empatia zero. O psicopata sofre de uma chama-se alexithymia, que é a falta de empatia, nenhuma empatia. Ele não consegue... Eu atendi já pessoas que vieram até a mim, nossa, dá até um frio de falar, dela dizer assim: doutor,
A pessoa pode estar morrendo do meu lado. Minha mãe pode estar morrendo. Eu não sinto nada. Não sente mesmo nada. E não é criminoso. A maioria não é. Ele não consegue sentir o que o outro sente, avaliar. Eles têm uma inteligência extraordinária, porque, como não obedecem regras e normas, eles são mega power hiper estimulados psicologicamente, cognitivamente, sensorialmente, emocionalmente, afetivamente. E eles têm um alto limiar de resistência à dor. Então, um psicopata não sente dor facilmente. Ele também desconhece a dor. A dor, para ele sentir, ele tem que cortar fundo. É por isso que o crime do psicopata é sempre o crime hediondo, marcado por cortes dilacerantes, por não vou saber como pronunciar, por fracionar o corpo do sujeito que ele matou. Por quê? Porque ele não tem empatia, ele não avalia a intensidade da dor, é muito difícil para ele isso. E aí não basta matar, tem que matar com crueldade. Bom, mas o Alex está certo. Outras variantes dos distúrbios do complexo de Édipo, segundo o Freud, vai desaguar na neurose, na psicose, enfim. Mas o clássico é a psicopatia. A psicopatia é o clássico. Tem cura? Não tem cura. Não tem cura. Nenhuma cura. Olha, os americanos investiram, durante a década de 50, 60 e 70, cerca de 10 bilhões de dólares para pesquisar psicopatia. Não tem cura. Eu já entrevistei, eu dei psicopatologia 10 anos, 7 dos quais aí no Mackenzie, eu já entrevistei muitos psicopatas no manicômio judiciário. E o sujeito matou 60 pessoas. E você pergunta para ele, e se você sair daqui? Doutor, eu vou matar, claro. Não tenha dúvida disso. Mas vai matar por quê? Vou matar porque eu quero, porque eu gosto. Precisa de algum motivo? Nenhum motivo. Né? Se alguém quiser compreender um pouco melhor a psicopatia, tem um documentário que vocês vão encontrar no YouTube que chama-se O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. Que é um menino adolescente, justiceiro, baiano, que vai para o Rio de Janeiro e lá só que ele confessa, ele assassinou cruelmente 60 e poucas pessoas. E ele fala com uma frieza e uma riqueza de detalhes que vai mostrar exatamente isso que eu estou falando aqui, que ele não tem empatia, que ele não tem sentimento, que ele não avalia o impacto daquilo que ele fez, que ele não tem nenhuma noção de crime, de nada. E não tem cura. Tem nenhuma cura. Aqui no Brasil é um grande problema, porque aqui ninguém pode ser condenado a mais de 30 anos de prisão. Quando fala assim, foi 300 anos, quantos anos você acha que ele passa preso? 10. A lei brasileira tenta dar um jeito que ao invés de soltar o sujeito, transforma ele num doente psiquiátrico. Mas, de vez em quando, por corrupção, algumas juntas médico-psicológicas formadas por psicólogos e psiquiatras soltam psicopatas no Brasil. Naturalmente. E depois eles são assassinados por razões óbvias, não é porque a sociedade termina reagindo. Eu sou contra isso, mas é o que acontece, eu não estou defendendo também. A gente precisa ter muito cuidado com as palavras, não é? Mas isso é uma situação... Nos Estados Unidos, não. É psicopata, no mínimo, é prisão perpétua. Não sai mais. Não tem a possibilidade de sair. Não tem remissão de pena nenhuma. Lá não existe. Eles têm isso muito claro
A justiça tem isso muito claro, mas aqui não é claro nem para nós psicólogos, nem para os psiquiatras. Imagina para a justiça brasileira o que é uma psicopatia, não é? Bom, os psicopatas que são, entre aspas, ajustados socialmente, eles procuram carreiras que são favoráveis à execução do crime. A primeira carreira que eles vão procurar é a carreira daquele que faz a lei. Logo hoje eu tinha que ficar sem ouvir vocês, né? Que podia ter um diálogo bonito aqui. Quem faz a lei, né? Não é por acaso que tem tanto psicopata em Brasília. É em Brasília, em Washington, lá no Crimeia Vermelho, lá na Rússia, no parlamento inglês. Eles vão tudo para lá. Por quê? Porque lá eles estão acima da lei, eles fazem a lei. E é claro que eles vão fazer a lei para favorecê-los. Eles sabem como deixar as brechas ali para ir saindo, né? Não ser pego. Segunda carreira que eles escolhem, a carreira da justiça. Por quê? Porque executa a lei. E aí fica acima da lei. Tanto o legislador lá... Vamos lá. Aqui no Brasil, o que tem de gente que tem... como é que chama essa... É que eu acho isso aberrante, então eu esqueci. Imunidade. Bom, quem devia ter imunidade era o senador e o deputado durante o mandato. Aqui, o filho do governador tem, o filho do presidente tem, a amante do presidente tem, a amante do governador tem, todo mundo tem, né? Olha lá, no Brasil, são 50 mil pessoas que têm imunidade e direito a fórum privilegiado. A nossa lei é assim. Então, vamos dizer assim, a gente termina... os psicopatas vão procurar a política, depois vão procurar a justiça. Em terceiro, vão procurar os quartéis, porque um cumpre, o outro executa, que é aplica. Um cumpre, um constrói a lei, que é o político, o outro aplica, que é o juiz e os procuradores e promotores, e o terceiro, que é o militar, executa a lei. Agora, se a aula fosse presencial, eu daria um chocolate para quem come chocolate, se alguém colocar qual é a quarta carreira que eles procuram aqui. Ô, Bertone, é isso, aí você ganhou o chocolate. A religião. Porque o religioso é um cidadão acima de qualquer suspeita. Então, é para lá que eles vão. E não é à toa que é exatamente nesses 4 grupos que vão ocorrer o maior índice e intensidade de marginalidade social, né? Quando ocorre assim, é abrupto, é tremendo, né? Vamos lá. Tanto aí aqui ainda depende da religião, porque a gente não vai... acho que a proporção é a mesma, não é? É a mesma. Bom, a compreensão do Freud ela é muito mais apropriada para o que a gente chama de a repressão do Estado, a adaptação social, ajustamento social, no caso do mito do Édipo e da regra da proibição do incesto, do que do Jung. O Jung tinha aquela visão que era uma visão muito romântica, né? No século XVIII, XIX, surgiu aquela visão romântica de que tinha o bom selvagem, o bom branco, o bom negro, o bom homem, o homem bom, o homem de coração bom, né? E ele acreditou um pouco nisso. Ele tinha uma ideia de que a ciência haveria de redimir a humanidade, não é? O Freud também acreditava nisso. Mas o Freud já tinha mais uma perspectiva judaica em relação a isso.
Bom, aí se eu perguntar para você assim, quando nasce o complexo de Édipo? Em termos da filogênese. Agora vamos brincar com os termos aqui, né? Filogeneticamente, quando é que nasce o complexo do Édipo? Seis mil anos atrás, com a regra da proibição do incesto. Essa regra é que gera esse complexo, que é um trauma. Por que é um trauma? Porque, ao mesmo tempo que existe a lei, vai existir também a possibilidade de não cumprir a lei, porque a lei aponta para isso. Então, a própria ideia do incesto, ela traz um conflito psicológico de magnitude imensa para todo ser humano nesta fase da vida que vai de 5 a 7 anos. Mas traz depois para alguns jovens. Você vai atender... Eu já atendi tanto caso de incesto entre irmãos, você não tem noção. Em igreja, isso não atendi no consultório, atendi na igreja. Até irmão que engravidou irmã, e alguns dos casos que eu atendi, espero não chocar que vocês são adultos, né? Por isso que eu não quero mais dar aula para a graduação, porque determinadas coisas eu não posso falar na graduação, senão os meninos vão pirar, né? E as meninas também. Mas vamos lá. O pai chega aqui e fala, reverendo Márcio, eu sou da igreja presbiteriana, né? Olha, descobri um problema imenso, tem lá o meu filho e a minha filha estão lá tendo um problema sério sexual. E, pasmem, você vai encontrar alguns casos em que os dois estão apaixonados, vivendo uma paixão edípica tremenda. E é complicado para resolver, né? Porque tem que separar fisicamente. Não dá para separar só. Isso não tem como controlar mais, né? Depois que começa a acontecer, não tem como controlar mais. Então, isso é recorrente. Existe esse conflito, né? Não é só... O Freud dizia que só a criança vivia. E Jung fala, não. Isso aí não é só a criança que vive, não. Adulto também pode viver. Adulto também pode viver esse conflito. Então, sempre Jung vai ampliando a possibilidade, né, de que as coisas não é só naquela fase da vida, não é só naquele tempo. O Freud não é de 5 a 7 anos, Jung fala, não, pode acontecer depois. Bom, agora vamos trazer para a ontogênese. Por que eu posso dizer que a filogênese se repete na ontogênese? Aí agora vai trazer um caso concreto aqui para o Alex, né? O incesto édipo, né, Alex? É um caso bem concreto. Por quê? Mesmo tendo vivido este conflito tremendo há 6 mil anos atrás, e ele de vez em quando aparece como uma ponta de um iceberg na história da humanidade, a criança vai viver isso também. Vai ter que internalizar a regra também, como lá os homens e mulheres de 6 mil anos atrás tiveram que internalizar. Claro, lá com muito mais dificuldade. Hoje, para algumas famílias, isso é até natural. Se você falar isso, alguns vão dizer assim, imagina, doutor Márcio, você está louco, porque eu nunca senti atração pela minha mãe, nem pelo meu pai, nem pela minha irmã, nem pelo meu irmão. Eu vou dizer, não, claro, você não sentiu. Mas nós não estamos falando de um sujeito, nós estamos falando da humanidade. Não é? E parece tão natural que alguns dizem assim, mas não, eu já ouvi essa pergunta de gente grande, de médico, por exemplo. Mas, Márcio, não foi Deus que colocou isso em nós? Não, não foi. E tire essa ilusão, sabe por quê? Porque isso dificulta o estabelecimento da regra. Quanto mais humana ela se torna, mais fácil se torna de estabelecer. Então, meninos e meninas têm que ter quarto separado, têm que dormir separado. Nossa, quantos casos que a gente vai atender
Você vai ver o quê? O menino dormia no mesmo quarto com a menina, cresceu junto, não teve limite, né? Nem ele, nem ela, nem nada. Então, por isso que eu falei aqui numa das aulas, porta é uma coisa muito importante dentro da psicanálise. Bom, gente, eu falei muito hoje, falei 1 hora certinho. Vocês podem fazer perguntas por aqui, se tiverem, ou querem guardar para fazer na aula que vem. Ótimo, estão claro. Então, uma boa noite para vocês. Reflitam sobre isso, né? Reflitam sobre isso. Veja que eu estou dando um curso que vai tendo um encadeamento lógico, né? Vocês vão tendo uma ideia da evolução da humanidade ao mesmo tempo de como isso impacta no sujeito, né? Enfim. E aí Freud diz assim: você é reprimido? Eu também sou. A repressão é o preço que nós pagamos para sermos normais. Só que hoje muitos psicanalistas distorceram isso. Eles acham que a repressão ela é danosa. Não, a repressão é danosa quando ela é exagerada. Mas é necessário alguma repressão para nós nos tornarmos gente, pessoas humanas. Uma boa noite para vocês, viu? Boa noite.